Estamos de volta com o NTV News e agora é a hora da análise da notícia. A gente vai falar sobre algumas notícias importantes para Patos de Minas e região. Hoje comigo o jornalista Odair Cardoso. Oi, Odair, boa noite, como vai? Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite a todos. Estamos aqui, né? Espaço para o nosso jornalismo opinativo, informativo, com as análises aí dessas informações que chegam durante o dia, num feriadão desse de 7 de setembro. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho sobre esses fatos que aconteceram hoje aí. Odair, não há como deixar o enfrentamento à pandemia de lado, afinal de contas a gente ainda vive, né, em meio a tudo isso. E como a gente não tem os dados de Patos de Minas, até porque a última vez que eles foram atualizados foi na sexta-feira passada, os dados tanto informados pela assessoria de comunicação quanto os do painel coronavírus. Então a gente hoje vai mostrar os dados de Minas Gerais, que foram atualizados, né, pela Secretaria Estadual de Saúde hoje pela manhã. A nossa primeira tela daí são os dados totais, né, sobre os casos de coronavírus em Minas Gerais. Primeiro a gente tem o total de casos confirmados até hoje em Minas Gerais, que é o equivalente a 236.012. Os casos em acompanhamento, 30.778. Os recuperados, 199.383, em relação aos óbitos confirmados, 5.851. Esses são os dados gerais, mas vale lembrar que em relação ao último boletim, então a gente tem um aumento de 1.208 casos positivos e 14 mortes. São dados que são preocupantes ainda, né, Odair? Dados preocupantes e dados que mostram o avanço da doença, não só nos grandes centros, mas propriamente dizendo, nos meios mais menores, né? No interior do estado, Jéssica, onde esses municípios menores estão aí passando por uma infestação muito maior da doença, né? Já há algum tempo o interior do estado vem sofrendo com isso. E aí mostra a doença não realmente recuou em alguns momentos. A gente chegou a falar aqui da possibilidade de um pico, da possibilidade de um platô, como o governo do estado disse, né, que daí a gente teria possivelmente uma diminuição nesse número de casos. Não é o que se apresenta, depois até o governo mudou, né, esse discurso, mas fato é que a gente tem aí um número ainda muito elevado de casos diariamente. E você falou aí de Patos de Minas, realmente não tivemos nenhum número hoje para divulgar, porque por ser feriado, a prefeitura não fez esse expediente. O governo do estado fez esse expediente, mostrando aí esses dados, mandando esses dados que inclusive você acabou de colocar aí na tela. Vamos agora para um dado mais detalhado ainda do estado de Minas Gerais, que é o perfil epidemiológico dos casos confirmados de Covid-19 que não evoluíram para óbito. Então a gente consegue ter essas informações um pouquinho mais a fundo, quem são essas pessoas, né, que foram diagnosticadas com Covid-19. Em relação ao sexo, vamos lá, a gente tem 53% das pessoas do sexo masculino e 47% do sexo feminino. Por faixa etária, as pessoas mais acometidas são as pessoas com mais de 60 anos, com mais de 30 a 39 anos e em seguida de 40 a 49 anos. São as faixas, então, etárias que são mais acometidas pelo coronavírus. Em relação à raça e cor, a gente tem 53% do que não foi informado, mas o que a gente tem aí que mais foi acometido, então, foi a raça parda, né, com 28%. Vamos para outra tela, que a gente tem mais alguns dados, né, detalhados sobre o coronavírus aqui em Minas Gerais, que agora é o perfil epidemiológico dos óbitos confirmados por Covid-19 em Minas Gerais, desde o início da pandemia. Por sexo, a gente tem 2.516 do sexo feminino e 3.335 do sexo masculino, ou seja, 57% das vítimas de óbito de coronavírus são do sexo masculino. Em relação à faixa etária dos óbitos, a gente também tem um destaque aí para essa prevalência, né, de pessoas acima dos 60 anos. São 4.609 pessoas. E a grande maioria delas já tinham algumas comorbidades, né, quando foram diagnosticadas com coronavírus. É curioso, né, Jéssica? Aliás, é uma forma de se apresentar da doença desde o início da pandemia. Os especialistas já falavam disso, e você percebe bem neste quadro e no quadro anterior justamente essa questão. No quadro anterior que você colocou aí, de Luiz, para voltar, nós temos aí entre indígenas e pardos 28%, né, de infestação. É um número muito elevado entre essas populações, que são populações mais vulneráveis, né? Nós
temos aí populações mais pobres sendo atingidas em maior incidência pela doença. Esse 53% aí que não definiu, você pode enquadrar aí também boa parte dela entre essas populações mais frágeis, mais pobres, que vivem em regiões que afetam mais com a questão de sanitárias, com as questões que envolvem tudo isso que a doença acaba se propagando, que é justamente na falta de uma higienização adequada, não só das pessoas, também do ambiente em que elas residem. Chama atenção essa média de idade aí de 44 anos, né, de incidência de casos aí, que a gente tem nessa tela aí ainda, média de idade dos casos confirmados de 44 anos e a média maior de morte entre idosos e pessoas já com alguma comorbidade, ou seja, a pessoa já tinha alguma doença. E isso a gente vem divulgando, né, Jéssica, ao longo do tempo, que esse é um público que realmente sofre mais, esse é um público mais vulnerável, né, além da idade também a questão da doença, e é um público, o que acontece? Esse é um público aí que precisa realmente ficar mais retido em casa, enquanto outros públicos precisam realmente ir trabalhar mesmo, partir para a luta, porque a vida continua. Nós estamos em meio aí a uma indefinição se a justiça vai conceder para Patos de Minas onda amarela ou vai realmente acatar o que o Estado diz dentro do Plano Minas Consciente de faixa vermelha. Mas fato é que, falando de faixa amarela, essas pessoas que precisam ir trabalhar, elas estão aí no mercado e precisam ir realmente por uma questão de sobrevivência. Esse idoso de 71 anos, já doente, é essa população que precisa realmente ser muito mais protegida, né? Com toda certeza. E esse é o nosso assunto agora, né? Afinal de contas, Patos de Minas está na onda amarela ou está na onda vermelha? Amanhã, como vão ser as recomendações? E a nossa equipe, né, conversou com o vice-prefeito sobre esse assunto. Vamos assistir. A informação dada pelo governo de Minas Gerais, que Patos de Minas deveria retornar à onda vermelha, foi compreendida, mas ainda não acatada. Mesmo com prazo de 48 horas, para que houvesse publicação de decreto acatando a regressão, assim permitindo apenas o funcionamento do comércio essencial. Macro-região Noroeste, com 36 municípios, mais de 460 mil pessoas, e com 21 municípios aderidos, regride para a onda vermelha. Exemplos de municípios: Buritis, Paracatu, Presidente Olegário e por aí vai. Houve uma manifestação do prefeito junto à Justiça e a gente espera que a Justiça decida se de fato nós temos números favoráveis com relação ao sistema de saúde. As UTIs estão em média de 50%, às vezes até um pouco mais baixo, e o sistema hospitalar, principalmente o hospital de campanha, tem uma quantidade de leitos disponíveis que chega só a uma taxa de ocupação de 37%. Então nós acreditamos que a gente pode continuar na onda amarela e vamos insistir na justiça para que a gente continue na onda amarela. O vice-prefeito da cidade disse que o município aguarda apenas decisão da justiça sobre o pedido. Caso seja negado, o município obedecerá às regras da onda mais restritiva do Plano Minas Consciente. Estamos na onda vermelha, mas estamos questionando na justiça se podemos voltar para a onda amarela. E aguardamos aí que a justiça defina. Ela não definindo, nós vamos seguir a lei que diz que a gente tem que seguir a onda vermelha. Então, Daíra, o problema é que hoje a gente não sabe, né, qual é a recomendação. Voltando um pouquinho, o Patos de Minas está inserida tanto pela macro-região quanto pela micro-região na onda vermelha. O Ministério Público emitiu um ofício recomendando que Patos de Minas publicasse, através de um decreto, novas recomendações para seguir nessa onda, né? Fato que não aconteceu até o momento. Agora, o problema é qual a orientação para os comerciantes e para os empresários que irão abrir os comércios amanhã? Pois é, nós temos aí uma situação que deixa no ar, né? Deixa no ar aí uma sensação de como é que vai ficar, porque afinal de contas o comerciante ele já vinha tentando reerguer, né, Jéssica? A gente conhece muitos comerciantes, conversa com muitos deles aí durante essa pandemia. E aí, uma semana atrás, conversando com alguns, eles me diziam justamente disso. Olha, a gente está tentando recomeçar, vamos fazer uma promoção aqui, uma promoção ali para poder resgatar esse dinheiro, para poder comprar novas mercadorias, para já começar a imaginar e refazer o nosso estoque,
para o fim de ano, enfim, a economia começa a andar novamente e aí vem esse banho de água fria sobre o comércio de Patos de Minas. A gente tem aí tivemos aí pouco tempo de onda amarela, se a gente for colocar o período inteiro em que fecha, abre, e o comerciante ele fica realmente muito inseguro nesse momento. É como você falou aí, a gente não sabe como é que vai ficar. De hoje para amanhã, provavelmente não vai sair nenhum decreto até o momento. Eu entrei em contato agora mais cedo com uma fonte e ela disse que muito dificilmente um decreto sairia hoje ainda. Nós passamos já das 7h40, 7h43 agora. O que ocorre? Não vai ter decreto de hoje para amanhã. Amanhã, terça-feira, o comércio abre normalmente e aí a expectativa do comerciante é que a justiça dê um parecer favorável. O que o município quer? Ele quer descumprir o Minas Consciente. O Patos de Minas está inserido no Minas Consciente e esse Minas Consciente, os protocolos dizem que a macro e a micro, como você também citou aí, está em onda vermelha. O município quer descumprir desde que a justiça o autorize a fazer isso, desde que com uma liminar ele consiga permanecer com todos esses setores abertos. O comerciante realmente fica muito inseguro diante de uma situação como essa. Nós vimos, inclusive, na região, outros prefeitos decretando essa onda vermelha. É o caso da Lagoa Formosa, é o caso também de Carmo do Paranaíba, né? Desde sexta-feira já decretado a onda vermelha, porque estão no Minas Consciente e também regrediram para essa onda vermelha. E aí, Patos de Minas ainda aguarda, o prefeito ainda espera no apagar das luzes, no finalzinho ali, ver se a justiça vai realmente autorizar para que ele descumpra legalmente esse Minas Consciente e permaneça aí dentro da onda amarela, que é a onda que permanece, que mantém esses comércios todos abertos aí. Volto a dizer, né? A gente tem que ter muita responsabilidade com o comércio aberto e evitar aglomerações. Nós tivemos um fim de semana prolongado aí, onde o que mais se viu foram pessoas se reunindo de forma irresponsável, não só em Patos como em outras cidades da região aí, não estabelecendo aquelas medidas de segurança para evitar a transmissão, o que reflete onde? No próprio comércio, que não tem nada a ver com o problema de aglomeração. O comércio está aí para fazer a economia andar e por causa de um ou outro irresponsável que se aglomera e que não se cuida, acaba refletindo na economia do município.